Boa noite a todos. Então, elevemos nosso pensamento. E busquemos agora entrar em contato com a espiritualidade amiga. Com Deus, nosso amado Pai. Jesus, nosso irmão e mestre. E agradecemos por mais esse momento, por mais essa oportunidade abençoada de estarmos reunidos entre irmãos e amigos para mais uma vez ir em busca do nosso objetivo, que é a busca do conhecimento, do estudo, da compreensão, para que possamos estar sempre melhores preparados para auxiliar a todos aqueles irmãos necessitados que a nós chegaram. A espiritualidade amiga, os nossos mentores e guias, nossa gratidão pelo amparo, intuições, proteção. A espiritualidade amiga que está assim como nós aqui nesse momento para também buscar o conhecimento. Que sejam todos bem-vindos e assim como nós, procurando botar em prática o que aqui aprendermos, que possam seguir o seu caminho na continuação de sua evolução. Assim nós também tentaremos, buscando alcançar a nossa mão amiga, todos aqueles necessitados. E nesse instante, então, na certeza do amparo maior, damos início à nossa noite de estudos de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Nós vamos, como de costume, então, dividir uma mensagem que chegou para nós na última quinta-feira, dia 3. Uma mensagem que diz que vem de encontro à situação a qual estamos passando, né? Então ela veio na quinta-feira, na nossa noite de estudos. Esta é uma psicofonia que veio pelo espírito Dagoberto. E ela diz: irmãos amados, paz a todos. Neste momento de transição de liderança, em que se passa tanta necessidade do desprendimento de amor, pedimos que possa ser de todos vós estes bons pensamentos e energias a chegar a todos aqueles que sentem no seu íntimo a dor do medo e da incerteza. Que estas boas energias possam lhes acalmar a alma, para em equilíbrio seguir marchando rumo ao caminho correto. Necessário se faz todo esse acontecimento, todas essas situações colocadas, que tanto faz com que o medo se espalhe por todos os irmãos, de forma a se colocar com insegurança na certeza do que virá. Saibam que cada ação, cada acontecimento necessário é para que retorne a fé nos corações de todos aqueles que rumam a afastar-se do coração de Deus. Que esses momentos provocados pela ação de maus pensamentos, de más ações e más escolhas, possam ser substituídos de imediato pela busca do conserto e não pela alimentação do já acontecido, pois sabemos que o passado não pode ser mais acessado, mas através do presente pode ser consertado, para que no futuro, em novas oportunidades, se faça de escolha o caminho sagrado do bem no objetivo dos passos de Jesus.
De vós esperamos o bom equilíbrio, para passar a todos aqueles que vos chegarão de maneira desorientada, cabendo assim tornar a eles a devolução do equilíbrio e a devolução da fé e da esperança, de que bons atos poderão mudar as condições atuais. Saibam, pois, que mesmo parecendo o mal tomar conta, Deus age até nesses momentos, para lhes ensinar as mais valiosas mensagens. E assim sendo, desejamos que todos vós tenham a certeza de que o Cristo está ao vosso lado e jamais os abandonará. Essa certeza é necessário que se passe a todos os demais que caem na desorientação. Que a luz seja convosco, que a esperança e o amor do Cristo, a fé e a ação possam sempre vos acompanhar. Abraço carinhoso do irmão que vos assiste, Dagoberto. Então, como nós estamos fazendo primeiramente o Evangelho, nós estamos vendo a parte da comparação dos ensinamentos de Sócrates e Platão, em comparação com o cristianismo e com o espiritismo. Então nós paramos na número 17, né? Então nós vamos seguir então essa ordem. Então, 17. A virtude não se pode ensinar. Ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. É aproximadamente a doutrina cristã sobre a graça. Mas, se a virtude é um dom de Deus, é um favor que se pode pedir porque ela não é concedida a todo mundo. Por outro lado, se é um dom, ela é sem mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele diz que aquele que possui a virtude e a adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, em se despojando pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força da qual Deus favorece todo homem de boa vontade, para se despojar do mal e para fazer o bem. Então, nessa questão, eles criam que a virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus, né? Mas o Espiritismo se aprofunda mais ainda nessa questão e diz e nos ensina, né, que a virtude é conquistada em cada existência que a gente vê, em cada reencarnação, a gente se aprimora um pouco mais, se lapida um pouco mais os nossos pontos negativos, né? E adquire, então, pouco a pouco essa virtude. Então, quanto mais virtude temos, quer dizer que mais aprendemos em existências anteriores, né? E o Espiritismo, então, ele aprofunda mais essa questão que para eles era bem resumida como sendo somente um dom de Deus, né? Mas como diz aqui, se é um dom de Deus, é um favor, né? E não é uma conquista. E a gente sabe que as virtudes devem ser conquistadas por cada um de nós, né? Então, por isso essa diferença de uns estarem mais elevados, outros menos, né? No mesmo convívio aqui no nosso planeta, temos pessoas mais evoluídas moralmente, outras menos, não estão todas no mesmo patamar, né? E é em virtude desse aprendizado ao longo das existências. 18. É uma disposição natural a cada um de nós, se há a perceber bem menos dos nossos defeitos que dos de outro. O Evangelho diz: vedes o argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, número 9 e 10. Então, nessa aqui, a gente continua, né? Do mesmo jeito, não progrediu muito, né? Não. A gente vê mais os defeitos dos outros do que os nossos, né? E geralmente a gente deixa para olhar os nossos por último, né? Sempre está analisando os dos outros. E já naquela época, 500 anos antes de Cristo, eles já tinham essa percepção, né?
Então, Cristo já dizia sobre isso também nos seus ensinamentos, né? Vedes, aqui está a palha, né? Em alguns livros na Bíblia está o arqueiro. O argueiro no olho do vosso irmão e não vedes a trave que está no vosso. Então seria mais ou menos a mesma questão ali, que é a questão 18 dos ensinamentos deles. 19. Se os médicos fracassassem na maioria das doenças, é que tratam o corpo sem a alma, e que, o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte se porte bem. O Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo, e a prova de que há reação incessante de uma sobre o outro. Ele abre, assim, um novo caminho à ciência, em lhe mostrando a verdadeira causa de certas doenças, lhe dá os meios de combatê-las. Quando ela se inteirar da ação do elemento espiritual na economia, fracassará menos frequentemente. Então, hoje em dia já tem, até na medicina, alguns estudos, né, indicando que quanto mais positivamente uma pessoa reage espiritualmente, mais benefícios ela vai ter no seu organismo, no seu corpo, né? Quando ela entra em debilidade por alguma coisa, é porque há algum desequilíbrio também psicológico, levando ela a baixar a sua imunidade. Então, hoje eles já estão, algumas pesquisas indicando que quando é feito um tratamento, né, só o medicamento ele surte um tipo de efeito, mas quando é um medicamento aliado junto com a parte espiritual, com a melhoria e com a reação da própria pessoa com a parte espiritual, ele ajuda bem mais do que só a parte medicamentosa, como era feita antigamente. 20. Todos os homens, a começar desde a infância, fazem muito mais mal do que bem. Essas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da terra, onde não habita senão uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que está desenvolvida adiante nos capítulos 2, 3 e 4. Então a gente aprendeu também, né, de que todos os homens, eles nascem simples e ignorantes, né? E justamente por causa dessa ignorância é que no primitivismo os homens geralmente são mais voltados ao mal, a fazer o mal, praticar o mal, né? Quanto mais ele vai evoluindo moralmente, ele vai adquirindo uma consciência maior e vai corrigindo essa maldade, né? Então, se nós formos pegar nosso próprio planeta Terra, desde as eras primitivas até hoje, a gente vai ver que mesmo hoje ainda tendo bastante violência, houve já bastante progresso, né? Porque antigamente era um povo voltado praticamente só para a guerra, né? Um povo escravizando o outro, um povo, uma nação, um país invadindo o outro. E hoje em dia ainda acontece isso, mas numa proporção bem menor do que antigamente. Então, porque houve progressos, né? As próprias ações negativas, em virtude de guerras e atrocidades que foram feitas, levaram o homem a elaborar leis de proteção que hoje, sendo cumpridas, já evitam essa propagação do mal, né? Então há uma evolução moral com isso e nós vamos caminhando cada vez mais para o planeta de regeneração, aonde vai ser cada vez menos esses atos de violência, né? E aonde todos vão estar pensando no coletivo em vez de pensar
egoisticamente, somente no individual. 21. A sabedoria em não crer saber aquilo que tu não sabes. Isto vai endereçado às pessoas que criticam aquilo de que frequentemente não sabem a primeira palavra. Platão completa esse pensamento de Sócrates em dizendo: experimentemos primeiro torná-los, se isso é possível, mais honestos em palavras. Senão, não nos preocupemos com eles, e não procuremos senão a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos injuriemos. É assim que devem agir os espíritas, com respeito aos seus contraditores de boa ou má fé. Revivesse Platão hoje, ele encontraria as coisas aproximadamente como no seu tempo, e poderia ter a mesma linguagem. Sócrates também encontraria pessoas para se escarnecerem de sua crença nos espíritos e tratá-lo de louco, assim como a seu discípulo Platão. Foi por ter professado esses princípios que Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto isso é certo que as grandes verdades novas, levantando contra si os interesses e os preconceitos que machucam, não podem se estabelecer sem luta e sem fazer mártires. Então, em todos os tempos, quando é dito coisas novas e que contrariam, às vezes, a fé ou a maneira de pensar ou de entender as coisas de outras pessoas, quase sempre esses pensamentos novos de início são ridicularizados, né? E tentam até abafar eles e tirar do contexto, né? E isso não foi diferente tanto na época de Sócrates e quanto também até na época de Jesus, né? Jesus foi vítima também disso. E na vinda do Espiritismo também houve isso, né? Houve até queimas de livros na França, né? Para tentar abafar essa ideia nova que o Espiritismo estava vindo colocar, né? Explicando aquilo que as pessoas ainda não tinham conhecimento, né? Então, vocês analisem se hoje, 170 anos depois, ainda temos pessoas que não querem acreditar nesses ensinamentos e, além de não quererem acreditar, ainda querem ridicularizar, achando que o seu ponto de vista está certo. Imagine naquela época, né? Então, sempre essas ideias novas, elas enfrentam resistência de pessoas que não querem se despir daquele preconceito e tentar, pelo menos, entender e ler sobre isso, se informar, né? Daí que entra esse 21º ali, né? Ajuizado terás, não supondo que sabes o que ignoras, né? Então, se uma pessoa teima com uma coisa que ela tem conhecimento, é uma coisa, mas ela teimar com algo que ela nem sequer se dispôs a aprender sobre esses ensinamentos, né? Isso já é o cúmulo da ignorância, porque a pessoa ignora aquele conhecimento, mas simplesmente por não simpatizar com ele, não aceita, né? E foi isso que aconteceu sempre que alguma ideia nova, algum ensinamento novo era colocado, né? De tempos em tempos vem pessoas, espíritos com essa missão, né? De colocar ensinamentos novos para o aprendizado quando a população que está vivendo naquela época já está preparada para esses ensinamentos, né? Pelo menos grande parte dela. Agora vamos iniciar um novo capítulo. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas a respeito daquilo que nós já vimos, ou tenham alguma outra dúvida queiram perguntar.
vamos iniciar. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo. Aliança da ciência e da religião. Instrução dos espíritos à nova era. Número 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhe dar cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até o único J e um só ponto. São Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulga sobre o Monte Sinai, mulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é variável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim, não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura, de tudo o que está no alto no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo o que está nas águas sobre a terra. Não os adorareis, nem lhes prestareis culto soberano. Número 2. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Número 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Número 4. Honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o vosso Senhor vosso Deus vos dará. Número 5. Não matareis. Número 6. Não cometereis adultério. Número 7. Não furtareis. Número 8. Não tratareis falso testemunho contra o vosso próximo. Número 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Número 10. Não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu lhes atribuir origem divina, para assim como o fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos: tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Então a gente já comentou também que tudo veio de acordo com a sua época, né? Naquela época era um povo mais bruto, mais primitivo. Então havia necessidade de uma lei que causasse mais medo, né? Então por isso que as leis eram daquela forma lá, os mandamentos e as leis que Moisés criou para conter esse povo,
porque depois então veio Jesus para ensinar que aquele Deus da época de Moisés, na verdade, era um Deus de perdão, de caridade, de amor, e não um Deus como naquela época eles botavam, né, que era para causar um medo nas pessoas, para impor o respeito através do medo. Né? Então, por isso que quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vai ver um Deus da guerra, um Deus que castiga, né, que impõe para aquele povo as coisas. Então, era um Deus daquela época interpretado por eles para conter aquele povo e fazer aquele povo temer Deus dessa forma, obedecê-lo pelo temor, né? Como um pai mais bravo, né, que impõe ao filho a sua autoridade através do medo. E depois veio Jesus e ensinou então que o Deus verdadeiro é um Deus benevolente, que não era daquela forma, mas aí o povo já estava mais atualizado, né? E depois então a terceira revelação foi o Espiritismo, que veio ensinando sobre o mundo espiritual e o intercâmbio entre o nosso plano físico e o plano espiritual. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriar ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não as poderia fazer sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Então, se nós pegarmos essa única frase, né, nós podemos ler o Evangelho inteiro, os ensinamentos de Cristo, eles vão resumir tudo nessa única frase, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, pois somos todos criaturas da sua criação, né? E o próximo como a si mesmo, né? Se cada um de nós conseguir amar ao próximo como a si mesmo, nós já evitaríamos quantas coisas negativas, né? Quantos atos ruins, quantos atos negativos nós poderíamos evitar obedecendo só essa frase, né? Então, nessa frase, por isso que ele diz que contém todo o seu ensinamento nessa frase, né? Então, nesse estudo hoje a gente fica nessa parte. Alguém tem alguma pergunta sobre